Vamos saudar então aqui a Nusha de Souza, que já está conosco, se junta conosco, que é mesmo para darmos início aqui à nossa conversa. Demos o nosso pontapé de saída junto do Alfredo Benzan. Nusha, bom dia, seja bem-vinda. É filha cá da casa, já está acostumada com tudo, não é? Mas Nusha, diz-me uma coisa, o Benzan disse-nos que empreender é a grande saída para o desemprego. De acordo? Bom dia, Vânia. Bom dia a todos os telespectadores. Sim, de acordo que empreender é a saída para o desemprego, né? Então, por quê? Porque as pessoas vão empreender, não só vão estar a ajudar a si mesmas, mas também vão estar a ajudar as outras pessoas, porque futuramente vão acabar empregando outras pessoas também, vão estar ajudando outras famílias também. Então, empreender eu acredito que é uma boa saída para o desemprego. É uma boa saída para o desemprego. Também concordas com o Benzan quando ele diz que não só estaremos a nos ajudar, mas também a ajudar as outras pessoas, a tirar as outras pessoas do desemprego. Muito bem, vamos lá. A Yuska, não sei se é uma... não tem lá um ponto de interrogação, se é uma afirmação ou interrogação, mas ela diz que para empreender não é só simplesmente empreender, tem que ter então aqui capital inicial. Nusha, muitos dos nossos jovens fazem ou empreendem mesmo pela questão da necessidade. Estes jovens, muitos deles já bateram portas e infelizmente as portas não foram abertas, têm formação mas não encontram colocação, daí que vê no empreender a fuga, não é, para o desemprego. Quais é que são os mecanismos que estes jovens podem sim adotar ou os passos que eles podem adotar quando decidem empreender? Ok, primeiro aqui responder a Yuska que disse que para empreender precisa de capital. Sim. Bem, uma das coisas é para empreender, muitas pessoas ficam travadas porque pensam que, ok, eu quero fazer isto, eu quero fazer aquele negócio, eu quero abrir uma empresa, mas não vou fazer porque neste momento não tenho dinheiro. Só para deixar claro que às vezes nós não precisamos de ter o dinheiro em mãos para fazer esse empreendimento. O que pode ser? Podemos fazer uma parceria com alguém que tem o dinheiro. Eu tenho conhecimento, tenho habilidade, faço parceria com a Vânia, que tem o dinheiro para investir no negócio, mas talvez queira investir no negócio, mas não sabe o que fazer com aquele dinheiro. Então eu tenho conhecimento, faço parceria com a Vânia, criamos negócio. Então este é um investidor, como você ficar a dizer, o Benzan. Exato. Okay. É uma forma de empreender sem necessariamente eu precisar ter o capital. Segundo, existem negócios, já falei aqui das outras vezes, existem negócios que a gente pode criar sem necessariamente precisar de dinheiro. Vou dar aqui um exemplo muito claro. Digamos que eu sou confeiteira, né? E faço encomenda de bolos. A Vânia me liga, Nusha, preciso de um bolo para amanhã. Para a Vânia encomendar aquele bolo, eu vou cobrar a ela, digamos que 50% do valor do bolo. A Vânia paga-me 50% do valor do bolo, eu pego aquele dinheiro, vou comprar o material que eu preciso para fazer o bolo dela, faço o bolo da Vânia. No dia que ela vem buscar o bolo dela, ela paga a outra metade do valor, que já é praticamente o meu lucro. Então, fiz o negócio sem tirar um centavo do meu bolso. Então, necessariamente, não há necessidade de ficarmos travados, bloqueados, a pensar de que, ok, simplesmente para empreender eu preciso ter dinheiro. Não, não precisa. Só precisa de mesmo ter habilidade e vontade de fazer. Até porque empreender é sobre observar oportunidades e implementar. Já ouvimos bastante testemunhos e relatos de pessoas que diziam-nos que decidiram abandonar um determinado emprego e empreender porque ganham mais empreendendo, ao invés sim, então aqui de ser dependente deste salário de 30 dias. Já ouvimos muitas pessoas a dizerem que triplicam, duplicam o salário agora que empreendem e que é sim uma mais-valia. Seria uma saída acertada esta? Seria porque uma das coisas que eu sempre recomendo, Vânia, é ter fonte de renda extra. Não depender simplesmente do salário. Quanto mais fonte de renda a pessoa tiver, melhor. Se consegue duplicar, triplicar, quadriplicar o salário, melhor ainda, porque não vai ter dificuldades financeiras, vai ter um melhor equilíbrio. Muito bem. Vamos lá. Empreender resolve o problema do desemprego ou só transfere o problema? Bem, eu acredito que resolve porque cria empregos também. Nossa. Vamos lá, Moçambique. Olha para o nosso Moçambique. Não só Maputo, vamos olhar para o nosso Moçambique. Exato. Nós temos jovens que saem das províncias, vou até falar de uma delas, da Zambésia. Vocês sabem, tem jovens que saem da Zambésia e vêm aqui para Maputo para vir vender crédito. Temos vários outros jovens que saem das suas províncias e vêm aqui para a capital para vir empreender ou vender alguma coisa, fazer algum negócio, não é? E estes mesmos jovens são estes que faziam parte desta taxa do desemprego. Houve tempos em que Maputo era olhado como o Eldorado, da mesma forma que a África do Sul, para alguns de nós, era olhado também como o Eldorado.
o empreender resolve o problema de desemprego ou só transfere? Bem, Vânia, resolve. Resolve. Por quê? Porque a pessoa que está a empreender, está a ter resultados, não vai sentir necessidade de procurar emprego novamente. Porque o que acontece? O emprego que as pessoas procuram, na verdade, é só porque as pessoas querem uma fonte de renda fixa que lhe dê aquele conforto de que todos os meses eu terei aquele valor na minha conta bancária. É esse conforto que as pessoas querem, é essa segurança que as pessoas querem. Mas se a pessoa conseguir empreender, conseguir ter um valor fixo, porque, uma das coisas do empreendedorismo é que a fonte de renda pode ser escalável, né? No mês eu posso faturar 5 mil, no outro mês posso faturar 10 mil, no outro mês posso faturar 7, vai oscilando. Mas é importante a gente procurar quais são os mecanismos que aqui conseguem me ajudar a aumentar a lucratividade do meu negócio, a lucratividade do meu empreendimento. E fazer aquilo repetidas vezes para garantir que todos os meses aquele rendimento continue a crescer e não a decrescer. Porque o que acontece às vezes? No mês a pessoa fatura 5 mil, no outro mês a pessoa fatura 1000, no outro mês a pessoa não consegue nada. Então é importante procurar quais são as estratégias que vão dar essa comodidade para o negócio e dar lucratividade com frequência. E, como sempre, vamos lá, empreender significa independência financeira ou troca de problemas? Ter um negócio próprio realmente nos leva à liberdade financeira ou só muda o tipo de desafios que nós vamos enfrentar? Esta pergunta Porque quando se olha para a questão do empreender, também se olha para a liberdade financeira, não é? Realmente essa pergunta é mais ou menos parecida com a anterior que fez a minha colega Panela aqui. Transfere. Realmente, na minha opinião, quando nós empreendemos, buscamos um problema maior. Nós pensamos numa magnitude maior. Acredito, Vânia, já trabalhei com pessoas que quando eu as propusesse subir de nível para a chefia, não aceitavam, porque sabiam que as responsabilidades seriam maiores. Não, mas vou oferecer um salário maior. Diz, aqui onde eu estou bem. Tanto que uma das perguntas que eu estou com medo que me faça é se um bom empreendedor tem que ter sido ou não um bom empregado. Um bom empreendedor tem que ter sido ou não um bom empregado. Responda aí mesmo, né? Como fui eu quem fez essa pergunta, vou deixar para a minha colega Panela. Está a fugir com a seringa na nádega? É minha seringa. É minha seringa. Então, realmente o que acontece é que quando nós empreendemos, conforme já tinha dito antes, nós estamos perante um desafio maior, estamos perante riscos maiores. As pessoas que empreendem correm risco. É normal que eu invista, vamos lá dizer que eu tenha, por exemplo, 1 milhão de meticais, eu invista para um negócio e aquele 1 milhão desabar. Eu conheço pessoas, Vânia, que quando entrou a tabela salarial única, tiveram capacidades maiores de ir fazer empréstimos bancários. Fez um empréstimo, comprou uma mini base, a mini base no mês a seguir acidentou e todo o negócio foi água abaixo. Como qualquer outro emprego, qualquer outro negócio que podíamos pegar num valor, mesmo sem empréstimo nenhum, pegar um valor e investirmos com perspectivas de que este negócio podia me valer a pena e os problemas que eu queria resolver de repente baixam ou desaparecem. Então estaremos perante uma questão realmente de risco que pode não ter retorno. Posso eu construir uma escola num bairro que depois venha alguém e termine uma outra escola muito rapidamente e aquela escola eu tenha que mudar para aquelas salas delas eu mude para outros fins, porque a minha escola pode não ser mais útil naquele bairro. Então são vários os riscos que nós podemos correr e a estes riscos eu chamo de problemas que são maiores do que o emprego que nós tínhamos anteriormente. Para talvez deixar a minha colega... Mas ela responde, mas agora na companhia de Alfredo Benzani, que é ativista social e também empreendedor. Estamos na companhia da Nuxa de Souza, que é mentora empresarial. Estamos já a refletir em torno do seguinte assunto. Afinal, empreender é ou não a saída para o desemprego? Já analisamos um bom bocado sobre o nosso tema. A questão do Benzani é a seguinte, para ser um bom empreendedor, este também deve ser sido um bom empregado. Exatamente, para ser um bom empreendedor, este deve ou não ter sido um bom empregado. Então, eu vou te perguntar e vais responder. Bem, vou responder, depois chuta a batata aqui para ele.
Bem, a resposta é sim e não. Ok. Sim, por quê? Porque para quem já foi bom empregado, já sabe praticamente, tem mais facilidade, né? De execução, de saber quais são os passos que deve seguir. Para quem, agora quando digo o não, é porque às vezes tem aqueles que não são bons empregados, mas às vezes não são bons empregados não porque lhes falta habilidade. Às vezes é porque o chefe não sabe lidar com ele, ou às vezes porque ele tem mais habilidades para chefiar, para liderar equipes e não para receber ordens. Então, um mau empregado às vezes pode ser um bom líder, um bom empreendedor, porque às vezes ele é bom de liderar equipes, às vezes ele é bom de gerir pessoas, de gerir empresas, de delegar, de movimentar uma equipe, um grupo de pessoas a fazer aquelas pessoas fazerem realmente as coisas acontecerem, mas não é bom em receber ordens, em fazer as coisas que lhes são mandadas. Então, sim e não. Ok, gostei então aqui da... Mente bem! Agora de volta para a tua batata quente. Vamos lá. Um bom empreendedor deve ter sido ou não um bom empregado? Para tudo aquilo que nós fazemos, eu costumo dizer a muitos jovens que são escritores que gostam, por exemplo, de declamar poesia, que antes de escreverem suas próprias poesias é preciso que declamem as poesias dos outros escritores renomados. Idem para quem quer experimentar qualquer que seja a arte, cultura, tradição, até como alguma coisa que seja um ofício, é preciso que tenha alguém como espelho para segui-la, e ao segui-la vai pegar alguns passos, alguns pins, alguns segredos para que faça melhor. Eu, para poder ser um bom empreendedor, tenho também que ter sido um bom empregado, conhecer a essência de um bom emprego. Então discorda com a Anúcia. A Anúcia disse sim e disse não. E no não dela, ela justificou pelo simples fato de algumas pessoas terem habilidade de liderar e não de receber ordens. Eu usei uma metáfora dizendo que ela é uma boa mentirosa, porque realmente ela conseguiu nos colocar realmente numa boa lábia, mas realmente existem estes que são... o que eu discordaria um pouco com ela é que realmente os bons líderes são bons empregados também. Okay. Mas existem aqueles que têm um espírito de chefia, o espírito de chefia não me permite muito executar. Então, não vou deixar o meu patrão reclamar, ou o meu patrão não vai me classificar negativamente se eu conseguir exercer as atividades como deve ser. Mas se eu for alguém que tem um espírito de chefia, realmente posso até não esperar que o contrato termine. Eu é que vou me despedir daquela empresa e vou abrir o meu próprio negócio. Então, concordo plenamente em boa parte daquilo que ela disse. Talvez para que eu esteja na plenitude mesmo com aquilo que ela disse, fazer essa pequena deixa, que é a questão da chefia e liderança. E acontece muito, realmente, em muitos jovens que estão trabalhando em algumas empresas, realmente eles não conseguem se encontrar como empregados e acabam abraçando seus próprios negócios. Quando o empreendimento tem uma recaída, tem uma baixa nas finanças, se eu injeto o meu dinheiro naquela empresa, eu estou a dar emprestado à minha empresa aquele dinheiro. E quando a empresa volta ao auge, ao seu bom nível, a empresa volta a pagar os meus dinheiros que eu dei emprestado. É preciso que nós tenhamos essa... Mas eu não concordo, estás a olhar para ele assim... Não, é que só me veio a pergunta, e se o investimento não voltar, como é que fica? Se o empréstimo que eu fiz não voltar, alguma coisa está errada na empresa. É por isso que eu dizia que o que eu faço é um trabalho. Um empreendedor pode... Nós temos muito problema de não ter, por exemplo, um advogado, não ter um consultor, não ter... As pessoas que querem empreender precisam de si para ser uma mentora, mostrar, antes de começar o negócio, quais são os riscos que lhes correm. Mas também depois precisam de mim, que é para avaliar o nível de execução desse tal negócio, para perceberem quais são os erros, para poderem corrigir. Porque é possível que o empreendimento instalado aqui na cidade de Maputo já não tenha mais aceitabilidade aqui e tenhamos que transportar para Matola ou para um outro distrito, senão uma província, que é para poder render. Então é preciso que se encontrem os problemas do não lucro para que possa se voltar realmente a estes investimentos feitos de forma a serem retornados. Vamos então aqui trazer novamente esta questão. Ela perguntou, ela afirmou primeiro, não é, que para se empreender
é necessário ter um capital inicial. E isto a Nuxa já respondeu que pode ser sim, como também pode ser não. E ela pediu no fim, então, aqui uma vaga de emprego, uma ajuda. E eu dizia, nós estamos a dar dicas de como empreender, não é? E com certeza, Benzan, tens alguma coisa então aqui a dizer para a nossa querida Ayushka? Sim. Talvez numa outra oportunidade poderemos falar de como, com que facilidades podemos adquirir a um emprego, estruturas talvez de currículos, o que é que deve ter, o que é que não deve ter um currículo, mas realmente hoje estamos a falar de autonomia, estamos a falar de emprego e de emprego autônomo, que vai gerar também emprego aos outros, que é o empreendedorismo. Então, nós aconselhávamos a ela a descobrir quais são as habilidades dela. Se tem algum dinheirozito, através desse pouco dinheiro, pode tentar investir, começar um negócio, uma prestação de serviços ou um comércio qualquer que possa lhe render. Porque o mais importante que o jovem acha que deve abraçar é ganhar um rendimento semanal ou mensal através daquilo que ele faz. O que valoriza o homem não é o emprego, é o trabalho. Então, eu acho que ela deve procurar oportunidade e abraçar algum trabalho que possa lhe dar algum rendimento. Muito bem. Vamos lá. Nuxa de Souza, o que diria então aqui para a nossa querida Ayushka? Já respondeu a questão sobre o capital, mas ela pede então aqui ajuda com uma vaga de emprego. Falando da questão de empreender, o que é que diria ela a esta altura? Ok. Eu daria mesmo a sugestão ela de ter o autoemprego, não simplesmente pensar em procurar alguém para lhe empregar, para lhe dar um salário, à procura daquele conforto que a gente já falou aqui, que quer garantir que todos os meses vai ter um salário a entrar na nossa conta bancária. Mas é importante também investir, aprender a empreender e saber como ter aqueles rendimentos, fazer por si só aqueles rendimentos que realmente quer ganhar, né? Porque às vezes pode conseguir o emprego, mas às vezes pode não lhe pagar o salário que realmente quer ou o salário que supra as suas necessidades. Então, empreender acredito que seria um bom caminho, mas só para deixar claro aqui que às vezes esse ponto não é só dela, é o que a sociedade praticamente ensina. O nosso sistema escolar ensina as pessoas a trabalharem para ser empregados, ensina as pessoas a trabalhar para procurar emprego. Isso por quê? Porque na fase da, como é que eu posso dizer, da Revolução Industrial precisavam de mão de obra, então foram formando pessoas para trabalharem como para serem mão de obra, né? Para trabalhar e replicar processos. Não foram ensinadas as pessoas para pensarem por si só, não foram ensinadas as pessoas a gerirem, não foram ensinadas as pessoas a liderarem, não foram ensinadas as pessoas a empreenderem, a terem uma ideia, a empreender, a fazer aquilo realmente acontecer. Foram ensinadas de que, ok, você vai lá, trabalha, replica processos, faz a mesma coisa todos os dias, né? Que as pessoas geram para serem tipo como máquinas automatizadas, fazer processos automatizados. Então, é isso que muitas pessoas ficam em casa. Às vezes tem pessoas que são licenciadas, Vânia, mas estão em casa com aquele certificado. Podiam talvez pegar naquelas habilidades de empreender e abrir uma empresa e fazer prestação de serviço e fazer alguma coisa, não simplesmente só à espera de que alguém lhe dê um emprego. Muito bem. Meus queridos, já estamos na reta final, já sabem que os nossos temas nos rendem muito, né? Podíamos ficar 2, 3 horas a falar sobre este assunto, mas vocês concordaram e disseram-nos aqui que empreender é a saída para o desemprego, certo? Sim. Muito bem. E em gesto de considerações finais, o que é que vocês gostavam de dizer à juventude moçambicana, à sociedade no geral? Vânia, para me dizer que a vida ficando cada vez mais escassa, oportunidades que podemos passar para, através deles, conseguirmos ganhar um rendimento, porque o custo de vida vai ficando cada vez mais caro. Não vamos depender apenas do emprego, não vou desaconselhar aos que têm emprego, pode ser que realmente o emprego seja uma base forte para este, mas ter uma renda extra, esta renda extra pode fazer-me chegar até o empreendedorismo. Então, abracemos alguns negócios, alguns comércios, algumas prestações de serviços e vamos investir um pouco do nosso dinheiro para multiplicar a nossa renda e termos uma estabilidade financeira, temos o estilo de vida que desejamos ter. E muito obrigado mais uma vez pelo convite, espero que esta conversa tenha agregado valor a todos os telespectadores lá em casa. Bem, nós
Nós é que agradecemos e aprendemos sempre aqui convosco. Mentora Nuxa de Souza, o que dizer à nossa juventude e à sociedade em geral? Bem, primeiro começar por dizer que há duas formas de empreender. Podemos empreender, criar um negócio extra nosso individual e dá para empreender também no local de trabalho. Vou dar aqui um exemplo de uma empresa, uma fábrica de sapatos, queriam ampliar o negócio. Então, mandaram 2 funcionários para ir numa floresta, né? Tinham lá pessoas que moravam lá, etc., para ir ver como é que eles podiam fazer para aquela cidade, né, para aquela floresta, etc., que estava em expansão, tinham pessoas já a morar lá para ver como é que eles iam conseguir para vender os sapatos. Mandaram 2 funcionários lá, eles foram lá e voltaram. Quando os funcionários voltam, o chefe pergunta em particular, né, um por um. Primeiro pergunta ao primeiro. Então, o que achas? Aquele diz, não vale a pena. Aqueles não usam sapato, andam descalços, não faz sentido. É que vamos gastar só dinheiro e mandar lá sapatos, eles não usam, não tratam nada disso. Pergunta o segundo, então, o que acha? Chefe, é uma excelente oportunidade. Não usam sapatos, é inovador, é novidade para eles, vamos vender muitos sapatos. Então, provavelmente, fica claro aqui qual dos dois, a empresa, quando for expandir a sucursal para aquele local, quem será a pessoa que vai estar na frente a dirigir aquela empresa. Então, no local de trabalho também é possível empreender, não simplesmente só criar um negócio. Mas para quem não tem emprego nesse exato momento, não tem como empreender no local de trabalho, dá para empreender, criar um novo negócio, fazer prestação de serviços, vendo de acordo com aquilo que são as nossas habilidades. Para quem não tem capital, procura alguém que possa investir nesse seu negócio, se é uma amiga, se é alguém que a gente conhece que realmente pode querer fazer aquele negócio, fazer parceria. Se não consegue nem com parceria, procura fazer negócios que não precisem necessariamente de investimento inicial do nosso bolso, mas pode ser o cliente a financiar praticamente o negócio, que foi um dos exemplos que dei aqui também. Muito bem. Obrigada, Nuxa de Souza. Obrigada, Alfredo Benzana. Continuação de uma ótima semana para vocês e nos vemos em breve, tá bom? Obrigada, igualmente. O café tomamos quando, gente? A Nuxa está tipo nem está a ouvir. O café, quando é que tomamos o café para fechar negócios, já? Vamos já marcar, é urgente. Muito bem.